Então, nós daremos continuidade, portanto, à nossa exposição em Marcos, mais uma vez. Nós daremos início a um novo trecho, algo novo que a gente tem visto até o momento. Nós veremos o início dos ensinos de Jesus através de parábolas. E, se eu não me engano, eu acredito que alguns de vocês estavam aqui presentes. Uns 2 meses atrás, o presbítero Gabriel, ele trouxe esse ensino, só que no Evangelho de Mateus, ele ensinou justamente sobre a parábola do semeador. Porém, a palavra nunca volta vazia, e nós veremos mais uma vez essa passagem, mais uma vez essa parábola, a explicação que Jesus dá a respeito dela para os seus discípulos, e como nós vivemos e respondemos diante dessas verdades. Então, eu gostaria de ler, a partir do versículo 1 do capítulo 4 de Marcos. A palavra de Deus diz assim: Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar enquanto todos ficavam à beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhes fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e serem perdoados. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso. Ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raízes em si mesma, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Oremos mais uma vez. Deus, obrigado por sua palavra. Obrigado porque nós temos ela em mãos. O Senhor a revelou para nós a sua própria vontade. E o nosso desejo, a nossa oração é que o Senhor faça do nosso coração terra fértil e que ela possa vir germinar, crescer e frutificar. Em nome de Jesus. Amém. A gente tem alguns... quando é pai, a gente vai lidando com alguns dilemas, né? No meio de casa. Eu e a Samantha, a gente não tem uma alimentação das melhores, assim, em dieta, no que diz respeito, né? A Eloá, ela tem uma alimentação, por incrível que pareça, melhor que a nossa. Só que muitas vezes, ela rejeita algumas comidas, né? E talvez algumas de vocês até já foram em casa e a gente fez o famoso fricassê, né? Uma comida mais molhada, mais com molho. E por mais que a gente insista, fala, filha, tá gostoso, tá muito bom, ela não aceita, porque ela não gosta. Mesmo que ela experimente, ela vai fazer uma cara feia. E muitas das nossas experiências com o alimento, ou com tantas outras coisas, né? Pode acontecer de
pessoas diferentes provarem da mesma coisa, percepção diferente. Então, imagina que você vai num restaurante, gosta muito daquela comida e chega todo animado, compartilha para alguém e fala assim, ó, fui no tal restaurante, a pessoa, eu já fui lá, mas não é tão bom. Você comeu a mesma comida, mas a pessoa teve uma percepção diferente. Então, talvez a temperatura do alimento, a forma como a pessoa foi atendida, a falta de interesse no alimento, podem mudar a percepção da experiência que a pessoa teve. A mesma experiência que pessoas diferentes tiveram, mas tiveram percepções diferentes. Isso tem muito a ver com o nosso ensino de Jesus hoje. Como que é possível pessoas que estão experimentando, ouvindo do mesmo evangelho, da mesma palavra, responderem de forma tão diferente? Como é possível as pessoas ouvirem do evangelho e responderem de forma diferente? Nessa passagem, nós vemos por que houve tanta rejeição da parte de tantos dos nossos personagens ao longo dos evangelhos por Cristo. Por que houve tanta rejeição? Então a gente viu nas nossas exposições, como por exemplo Jesus curando um paralítico. E mesmo ele realizando um milagre diante de tais homens, mostrando ali o seu poder, os homens rejeitaram. O chamado de Levi, o chamado de um coletor de imposto, ele chama Levi, Levi abandona aquilo que era motivo de escárnio para ele, para seguir Jesus, mas ao mesmo tempo também era o seu sustento. Isso é motivo de rejeição da parte de alguns da multidão, de alguns dos líderes religiosos. Quando seus discípulos colheram espigas no sábado, quando seus discípulos não jejuaram, quando ele cura, aliás, no sábado, tudo isso, milagres da parte de Deus, e mesmo ele ensinando, mesmo ele explicando de forma clara. Imagina você ouvir o evangelho do próprio Deus, do próprio Jesus. Mesmo assim, eles não compreenderam aquilo que estava sendo dito. Quando fizeram acusações absurdas, como ouvimos semana passada, de dizer que Jesus estava expulsando demônios e fazendo milagres, operando sinais através de Beelzebul, de Satanás, um escárnio, uma blasfêmia, nós vemos vez após vez a rejeição. Só que quando nós olhamos para a vida de Cristo, o que nós vemos de errado? Sendo Ele o próprio Deus, a não ser o amor que Ele tem entregado, os sinais e o poder que Ele tem operado, e o Evangelho que Ele tem pregado. Marcos nos explica que, através dessa passagem, que os que estão do lado de fora da comunidade da fé, ainda que ouçam a palavra, vejam obras, sinais e maravilhas, que anjos possam aparecer diante deles, eles não vão conseguir entender. Se o próprio Deus não abrir os seus olhos, não tirar as escamas dos olhos, não abrir os ouvidos do coração. Mas aqueles que se entregaram, aqueles que são os seus filhos, aqueles que têm ouvidos para ouvir, ele trouxe a capacitação, ele abriu e revelou o mistério do reino de Deus. Temos aqui, portanto, nessa passagem, 3 partes importantes. A parábola que Jesus expõe, a parábola do semeador, o porquê ele ensinava em parábolas, e é o trecho do versículo 10 ao versículo 12, e a explicação da parábola. Então, eu separei nessas 3 partes, e normalmente as pessoas, quando vão ensinar esse trecho, intitulam a mensagem como "Que tipo de solo você é?". Mas, como o Gabriel, algumas semanas atrás, já compartilhou a respeito disso, eu gostaria de focar em buscarmos entender a soberania de Deus, juntamente com a nossa responsabilidade diante da palavra pregada. Tanto na nossa tarefa de pregar e de semear, como cooperadores do grande semeador que é Cristo, como na tarefa de cultivar o nosso solo, o nosso coração, para que possamos ser, mediante a soberania de Deus, terra fértil. Então, em primeiro lugar, nós temos a parábola do semeador, dada a partir do versículo 1 até o versículo 9. Então, nós temos a tarefa, e aqui eu não vou me apegar aos versículo a versículo, mas aqui nós temos a tarefa de semear, a tarefa de pregar a palavra, de lançar o evangelho. O que Jesus está falando aqui
ele está comparando o seu ministério, a sua obra, como a de um semeador, que sai ao campo, sai aos terrenos e semeia. Ele está mostrando que o papel dele é pregar o evangelho, é espalhar o evangelho pelo mundo, e ele fez isso em vida e continua fazendo isso até hoje, através das nossas vidas, da Igreja de Deus. Então, a gente tem enfatizado desde o início que, embora nós vemos sinais e maravilhas, poderes, expulsão de demônios, curas, todos esses milagres, o foco ainda assim era o ensino, era o evangelho, era o que ele fez com aquele paralítico que primeiramente ele perdoou os seus pecados. Embora assim ele opere curas e maravilhas como forma de validar o seu ensino naquele momento. Qual era o conteúdo da pregação de Jesus? Marcos 1,15 vai nos dizer: o reino é chegado, arrependam-se e creiam. Essa é a pregação que Jesus estava entregando àquelas pessoas. Jesus está mostrando aqui que o seu trabalho é um trabalho de semeador. E, conforme nós vemos Jesus semeando, nós temos visto também ao longo dessa série vários personagens que estão ouvindo Jesus pregar. Então, nós estamos vendo os discípulos, Jesus chamar alguns dos seus discípulos de forma direta, através da sua pregação. E os discípulos, nós vemos que eles têm respondido de prontidão. E esses são os que são parte do solo que Jesus tem semeado. Nós vemos a multidão, os curiosos, aqueles que não pode ver um SAMU parado na estrada, que quer dar uma olhada bisoiada para ver o que está acontecendo. A multidão que estava atrás do movimento, que embora muitos, e talvez a maioria ali, não fosse crer de fato no Senhor, o Senhor pregava a eles. E muito provável que alguns da multidão foram sim salvos. Então nós vemos a multidão, nós vemos os líderes religiosos ouvindo constantemente, ali presente, ouvindo o que Jesus estava falando, os escribas, os fariseus, os sacerdotes. Nós vemos diversas pessoas ouvindo Jesus pregando a sua mensagem, o Evangelho. Diversos solos diferentes, onde a semente do Evangelho estava caindo. Então, o interessante é vermos que, como por exemplo os discípulos, eles ouviram, a semente germinou, cresceu, e eles estão dispostos a entregar suas vidas em favor do Evangelho. Em contrapartida, nós temos outros que estão dispostos a tirar-lhe a vida por causa dessa palavra que ele estava pregando. Mas ele estava pregando. E não importava quem estivesse presente, ele estava ministrando o Evangelho. E o Evangelho, a palavra de Deus, ela nunca volta vazia, ela sempre cumpre com o seu propósito. Seja na rejeição ou seja na aceitação. Então, o primeiro lugar que nós precisamos entender aqui é que Jesus, ele é o grande e supremo semeador. Jesus, nosso Deus, tem uma missão nesse mundo. E nós, como a sua igreja, nós somos inseridos nessa missão. Nós somos chamados a sermos cooperadores dessa missão. Mas a missão, em primeiro lugar, é dele. Ele é o grande semeador, o semeador que saiu a semear. Ele que entrega o Evangelho, ele que revela os mistérios do reino ao mundo através do seu Espírito. Mas Jesus nos chama. A sua igreja é chamada a sermos pregadores, embaixadores, representantes do seu reino, servos do Deus Altíssimo que levam a palavra de Deus ao mundo. Mateus 28, após a sua ressurreição, ele deixa a famosa grande comissão. Portanto, vão, ou ide, e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Portanto, vão, enquanto vocês vão pelo mundo, preguem, façam discípulos e batizem pessoas. Nós temos uma missão. Ontem nós lembrávamos de algo muito interessante. Por que a gente ainda está aqui? Muitas pessoas pensam que o propósito da morte de Jesus na cruz está exclusivamente nelas. Tem um pregador famoso aí, inclusive, na internet, que fala que você é o centro
da vontade de Jesus, o centro do amor de Jesus, nós não somos o centro. Cristo é o centro. Ele é o propósito de todas as coisas. E qual é o propósito das nossas vidas? Não está em nós mesmos, em nos gloriarmos. Cristo nos salvou para que tenhamos uma vida plena e tranquila, para que fôssemos simplesmente libertos do inferno. E isso é verdade, não deixa de ser verdade. Porém, não seria mais fácil se no momento que nós fôssemos salvos, nós morrêssemos e fôssemos para o céu, se o propósito está em nós? Por que nós ainda estamos aqui? Para cumprir com a nossa vocação, com o que Deus nos chamou. E isso se dá em glorificar a Deus através das nossas vidas. E parte disso é a pregação do Evangelho. Pregar o Evangelho. Está fora de nós, está nos outros, em servir, em amar e pregar o Evangelho. Então, essa parábola também diz respeito ao que nós precisamos fazer. Semear o Evangelho, semear a palavra. E embora nós somos limitados, Cristo não é. Ele faz toda a obra. O nosso papel é só semear. Cristo é quem frutifica. Nós somos chamados a semear. Da mesma forma que Jesus semeou. Toda e qualquer pessoa, de forma insistente, de forma constante. De que forma nós podemos semear a palavra de Deus? Essa é uma forma que está acontecendo aqui agora, nosso domingo. Todo domingo nós abrimos as nossas Bíblias, nós ouvimos o que o Senhor tem a dizer para nós. E talvez esse seja o momento mais importante da nossa semana como igreja. Estar aos pés de Cristo. Se nós entendemos de fato esse Evangelho, a mensagem, essa semente, que Deus, Ele é o grande Criador dos céus e do universo, que embora, apesar dos nossos pecados, Ele envia o Seu próprio Filho para morrer no nosso lugar. Se a gente entendeu essas verdades, nós entendemos que esse momento aqui, onde nós abrimos a palavra e ouvimos a voz do nosso Criador, talvez seja o momento mais importante da nossa semana como igreja. Embora sim haja muitos falsos pregadores que distorcem a palavra e usam de púlpitos para proclamar heresias, coisas que contradizem a própria palavra. A palavra, quando ela é administrada da forma correta, ela é a voz do próprio Deus, ecoando para o seu povo. E talvez o momento mais importante do nosso domingo da pregação seja o momento onde nós abrimos e lemos. Tudo isso que eu falo, ainda existe um perigo de eu falar algo errado aqui. Por isso que nós precisamos nos preparar e nos dedicar e nos debruçar na palavra, buscando entender o real sentido, o real propósito, a real mensagem da palavra. Mas o momento mais importante, mais precioso e mais santo daqui é o momento onde nós lemos juntamente a palavra de Deus. Por isso que cremos que a pregação ela tem que ser expositiva. 1 Timóteo 3,16 vai dizer que toda a palavra, toda a escritura é inspirada por Deus. Nós cremos que a palavra é inerrante, ela é eficaz. Cada palavra que contém na nossa Bíblia, ela é escrita pelo próprio Deus através de homens. Qual é a outra forma de nós pregarmos e semearmos? Dentro das nossas casas. No nosso trabalho, com os nossos amigos, com os nossos parentes, na rua, fazendo o evangelismo. Existem inúmeras formas, mas toda vez que estamos diante de uma pessoa que não creu no Evangelho, é uma oportunidade de expormos e pregarmos o Evangelho. Pregarmos a palavra que um dia nos salvou. Isso é tão importante, é tão precioso e é tão sério o poder da exposição da palavra, que Paulo vai falar para os irmãos em Gálatas 3:1, ele vai falar assim, Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante de vocês, dos seus próprios olhos, que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Esses irmãos não estavam presentes lá diante da morte de Cristo, mas eles ouviram a pregação do Evangelho. Eles ouviram a palavra sendo pregada, o Evangelho sendo exposto. E Paulo compara a exposição do Evangelho, o trabalho de semear, como a exposição das pessoas estarem diante do próprio Cristo, diante da sua própria crucificação.
Esse é o poder de uma semente lançada. As pessoas estarem presenciando o próprio Deus, o próprio Jesus e a sua obra. Romanos 10, 14 vai dizer: como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Nós, um dia, estávamos nessa posição. E alguém chegou e nos ministrou o Evangelho. Alguém compartilhou conosco. Nós cremos, através do Espírito Santo, que abriu os nossos olhos, a nossa compreensão. E hoje nós somos chamados a sermos esses que também pregam e compartilham o Evangelho. Que semeiam o Evangelho de Cristo. A ideia aqui não é de quem ouviram. Ele fala, e como crerão naquele de quem ouviram. No original a ideia é mais a quem ouviram. E parece que não, mas existe uma diferença. Quando nós pregamos fielmente a palavra, quando nós pregamos um evangelho puro, sem acrescentar nada das nossas ideias ou dos nossos desejos, as pessoas estão ouvindo o próprio Deus. É a quem ouviram. Portanto, quando nós pregamos, nós estamos sendo ferramentas nas mãos de Deus. Eu lembro de um professor nosso compartilhar a ideia de que não tem nada em nós atrativo. Nós somos apenas uma ferramenta na mão de Deus, como se fosse um microfone, onde o papel dele é só transmitir algo que não é dele, ou um megafone nas mãos de Deus. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho, a mensagem de Cristo e não a nossa mensagem. Deus não precisa de nós. E embora Ele nos entregue a alegria e a oportunidade de participar da sua obra e de sermos cooperadores da sua semeadura. A mensagem que vocês saem para fora, que nós como igreja saímos para fora e pregamos, ou essa que vos falo, não é uma mensagem minha ou de qualquer um de vocês, do presbitério dessa igreja, da comunidade cristã de Jataizinho. Essa precisa ser a mensagem da palavra e de mais ninguém. Então, sabendo disso, sabendo que essa é uma tarefa que o Senhor nos chama e que precisa ser fiel, isso precisa trazer temor aos nossos corações. Porque se nós acrescentarmos algo ou tirarmos algo do Evangelho, nós estamos profanando a palavra e a vontade do próprio Deus. A gente não precisa enfeitar a semente de Deus, a semente do Evangelho, incrementar. Durante um ano, eu trabalhei numa empresa que mexia com genética de semente, uma grande empresa brasileira do ramo agrícola. E eu tive a oportunidade de entrar no laboratório ali, de todas as coisas que eles faziam, do processo de entender. Óbvio, não entendi nada, né? Tudo coisa difícil de entender ali. Mas tanta gente, tantas pessoas, milhões e milhões sendo gastos para que uma pequena semente fosse modificada e que quando fosse gerada ali, ela fosse germinada e a muda crescesse, ela tivesse resistência à ferrugem, resistência às intempéries. Nós não precisamos fazer isso com a semente do Evangelho. A semente do Evangelho é perfeita, porque ela foi feita pelo próprio Deus. É a mensagem do próprio Deus. Muitas pessoas querem acrescentar algo, e a placa de muitas igrejas, inclusive, é uma placa onde diz: venham para Deus e parem de sofrer. Todos os seus problemas serão solucionados. Homens, se vocês escutarem esses nomes, fujam, como Charles Finney e o Rick Warren, eles desenvolvem métodos, formas de crescimento de igreja, onde a pessoa vem aqui, ele coloca a mão na cabeça da pessoa, a pessoa fala, sim, eu aceito, e ela já é considerada uma cristã. Porém, são métodos de crescimento onde não necessariamente a semente germinou. Onde eles têm incrementado coisas na semente do Evangelho. Ou seja, estão dizendo, o Evangelho de Deus não é suficiente. Nós precisamos acrescentar coisas. Isso não quer dizer que nós vamos simplesmente chegar e jogar verdades nas caras das pessoas, até porque a mensagem do Evangelho tem que ser acompanhada do amor. O amor que nós encontramos em Cristo
no nosso Jesus, que morreu numa cruz. Então, por isso nós precisamos compreender as pessoas, para que elas compreendam também a mensagem que estamos pregando. O Evangelho não precisa de nenhum enfeite. O que mede o sucesso da nossa pregação? Da nossa missão de semear? Nossa tarefa de semear é independente do solo. Nós cremos que o Senhor tem os seus eleitos, mas nós não temos uma lista em nossas mãos onde nós sabemos quem são os eleitos de Deus. Por isso a nossa tarefa como igreja é pregar o Evangelho para todos, para absolutamente todos. Não importa o quão pecador a pessoa possa parecer, o Evangelho ele é poderoso o suficiente para alcançar cada uma dessas pessoas. Nosso papel é semear insistentemente, constantemente e fielmente. Talvez você já tenha presenciado ou experimentado de pregar o Evangelho para uma pessoa anos e anos e anos e não ver conversão. Obviamente, quando isso acontece, nós precisamos analisar se a nossa mensagem está sendo transmitida de forma clara. Mas nem sempre vão haver conversões na nossa pregação. Isaías, inclusive, foi chamado, e esse trecho que nós vemos aqui, que Jesus fala quando ele explica as parábolas, Isaías foi chamado justamente para pregar a certas pessoas que não ouviriam sua mensagem. Deus, anteviu, se prontificou em avisar ele antes da pregação. Essas pessoas não vão te ouvir, mas mesmo assim é seu papel ir lá e pregar o Evangelho. Então o sucesso ou o fracasso não é medido por uma igreja enxuta. Da mesma forma que sucesso não é medido por grandes igrejas, por igrejas volumosas, onde não tem nem lugar para sentar. Quantas igrejas hereges existem por aí, que estão cheias, abarrotadas de gente, mas não estão pregando o Evangelho de Cristo. Portanto, o sucesso do semeador não deve ser medido pelos frutos, mas sim pela fidelidade. Nós somos chamados a sermos fiéis, e a não termos sucesso nos frutos, gerarmos frutos. Isso é estar nas mãos de Cristo. Todo cristão, ele é chamado a ser um anunciante, um proclamador do Evangelho de Deus. Todos. Por que Jesus ensinava por parábolas? Versículo 10 a 13. Vai dizer, quando ele ficou sozinho com os 12 e os outros que estavam ao seu redor, lhes fez perguntas acerca das parábolas. Lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse, a vocês foi dado entendimento, o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e serem perdoados. E a gente precisa entender. A gente tem muita lógica na nossa vida, né? Você faz dessa forma e vai acontecer isso. Você faz dieta, você faz exercício e dieta que você vai emagrecer. E de fato é verdade, muitas dessas lógicas, né? Você faz isso, esses métodos, e você vai gerar um resultado específico. Só que na pregação do Evangelho não é assim. Não é assim porque há algo que é papel somente de Cristo que não está nas nossas mãos. Ninguém, absolutamente ninguém, nenhum de nós, inclusive aqui, nós somos naturalmente solo fértil. Isso é unicamente a ação do Espírito Santo. 1 Coríntios 2,14 vai dizer, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas não se discernem espiritualmente. É impossível para o homem natural. É impossível. Nós vemos isso em Efésios. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, fomos salvos pela graça, unicamente pela graça, pela eleição de Deus, pelo poder de Deus em nós. E muitas vezes, inclusive, o medo de compartilhar o Evangelho vem justamente de não entender isso. Às vezes nós temos o medo da rejeição, mas o fruto não está em nós, não está em nossas mãos. Imagina ter sobre cada um de vocês o peso da vida eterna de outras pessoas.
Imagina que a vida de outras pessoas, a salvação delas, dependesse unicamente e exclusivamente de cada um de vocês. Pensa nos seus familiares, nos seus amigos. Cada um que ainda não conhece e não professou Cristo como seu único Salvador. Imagine se dependesse só de você. Você foi chamado a pregar, mas é Deus quem gera o fruto. Por que Jesus falava em parábolas? Eu tenho tentado ser intencional em trazer ilustrações. E a Eloá tem sido meus maiores exemplos aqui, né? Mas Jesus também usa essas ilustrações, e a parábola é justamente para isso. Para aqueles que ele deu ouvidos para ouvir, essas parábolas funcionam de forma a ilustrar e para que eles compreendessem de forma melhor o evangelho que estava sendo pregado a respeito do reino de Deus. Mas, por outro lado, as parábolas também eram ferramenta para trazer sombras para os ímpios. Aqueles que são o de fora, como aqui é falado nesses versículos. Portanto, assim como nós vemos em Isaías, e essa citação é de Isaías, algumas pessoas foram endurecidas no coração. Nós vemos o exemplo de Faraó, nós vemos passagens bíblicas que mostram explicitamente que Deus endureceu seu coração. Mas passagens bíblicas que mostram explicitamente que ele mesmo também endureceu seu coração. Parece contradição. Só que nós não podemos fugir disso, porque não é uma contradição. São coisas que existem de forma... que existem juntas na palavra, e nós, como cristãos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos lidar com a soberania do Senhor e com a nossa responsabilidade. Esse é um dos mistérios que talvez, de forma plena, nós compreenderemos apenas na eternidade. Isso acontece na medida que a culpa da rejeição da palavra está totalmente sobre o pecado, sobre o próprio ser humano. Ninguém, ao mesmo tempo que nós temos a soberania do Senhor, ninguém que chega diante do Senhor e clama a Ele será rejeitado e lançado fora. João 6,37 vai dizer: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais lançarei fora. Todos que rejeitaram a Cristo, todos que rejeitaram a palavra, a culpa está unicamente sobre eles, e não sobre Deus. A responsabilidade do pecado que nos contaminou a criação, né? Isso muitas vezes pode ser confuso de entender, pode ser difícil mesmo até de aceitar. Porque às vezes nós olhamos para a palavra simplesmente sobre o olhar de... Mas as pessoas não merecem isso. Mas quando nós olhamos o pecado, nós precisamos compreender que todos merecemos o inferno e a condenação. Mas o Senhor é gracioso, o Senhor é amoroso e alcança aqueles que são seus. Se cremos que a palavra é verdadeira, se cremos que o Senhor é infinitamente bom, infinitamente perfeito, amoroso, justo e fiel, precisamos descansar que Ele é soberano nas suas escolhas. Precisamos descansar que Ele é o único que poderia estar sentado aonde Ele está sentado, no trono de justiça, aquele que pode escolher aqueles a quem Ele vai salvar. Por isso que nós precisamos pregar a palavra, na confiança de que Ele vai frutificar e surtir o seu efeito. Ele vai converter os corações, Ele vai abrir os olhos. Eu creio que nós temos o melhor convite do mundo. O melhor convite do mundo. E eu acredito que se você entendeu o Evangelho, se você entregou a vida por Cristo, nada nesse mundo, nem toda a riqueza, nem todas as bênçãos, nem a melhor saúde, nem a imortalidade seria o suficiente para você abandonar o Evangelho. Eu creio nisso, se você entendeu o Evangelho. E é essa notícia que nós estamos pregando. Ao mesmo tempo, muitos rejeitarão essa verdade. Muitos rejeitarão esse convite, o convite para as bodas do Cordeiro, para o grande casamento que está sendo preparado. A pregação da palavra cumpre o seu papel, tanto de forma positiva quanto de forma negativa. O mesmo evangelho, a boa notícia que é pregada, ela é cheiro, perfume da salvação e de vida para aqueles que creram, mas é o cheiro de morte para todos os ímpios que não quiseram. Quais são os tipos de solo, portanto? E aí a gente chega no final, na explicação que Jesus dá a respeito dos solos. Nós temos alguns tipos de solo. Debaixo da soberania do Senhor,
debaixo da sua perfeita vontade, que é manifesta em nós. E de compreendendo que é Ele que torna o nosso coração fértil a receber a palavra, nós compreendemos também que nós temos também a responsabilidade de cuidar e cultivar esse solo dos nossos corações. Portanto, nós temos alguns solos. O solo, a semente que cai à beira do caminho. Não tem terra, não tem nada, a semente fica ali à vista. Satanás vem e tira. E antes que muitas vezes alguns venham simplesmente colocar a culpa em Satanás, e de fato ele é o culpado nessa situação aqui, mas muitas pessoas facilitam o trabalho de Satanás. Eu vejo inúmeras pessoas que frequentam a igreja 2 vezes por ano, Páscoa e Natal. E aquilo ali é suficiente para elas, serem encorajadas a, Deus, eu acredito em Deus, acredito na palavra, mas não quer saber de igreja. A constante exposição à palavra é necessária para cada um de nós. E toda vez que nós nos distanciamos da palavra, nós estamos abrindo uma oportunidade para que Satanás, ele de fato nos afaste do Senhor. Nós estamos falando aqui de pessoas que sequer creram. Tudo que Satanás precisa é distanciar as pessoas da verdade. E ele tem ganhado. Ele tem conquistado terreno. É só olharmos para o mundo. Tudo aquilo que tem acontecido. Tantas barbaridades. Tantas coisas horríveis. Satanás, ele tem conseguido se manifestar. Embora Cristo já consumou a sua obra. Terreno pedregoso. Terreno que gera uma planta sem raiz. Um terreno comum lá no Oriente Médio, onde tinha uma fina camada de terra. Onde a semente caía, ela brotava, germinava, crescia, mas ela não tinha raiz. Algumas pessoas se alegram em ouvir as boas novas do Evangelho. Quem não quer, de fato, as bênçãos que o Senhor pode dar? E isso é o retrato da multidão. Quem não quer as curas que o Senhor pode oferecer? A restauração de casamento que o Senhor pode oferecer? A provisão que o Senhor pode oferecer? Tudo isso é verdade. O Senhor pode oferecer todas essas bênçãos. Só que tais pessoas, como Jesus fala nessa explicação, quando percebem que o chamado ao Evangelho, embora seja pela graça, unicamente pela graça, e não há nada em nós que possa conquistar isso, percebem que o discipulado, ele custa a vida, essas pessoas abandonam. Nós somos salvos pela graça, unicamente pela graça, mas seguir a Cristo custa as nossas vidas. Nós falamos isso quando nós falamos a respeito do chamado de Levi. E quando alguns da multidão perceberam isso, começaram a ir embora, o que Jesus fala? Jesus não fala assim, não, volta aqui, não vai não, deixa eu falar de forma diferente aqui então. Deixa eu fazer mais curas então. Jesus não fala isso. Ele vira para os seus discípulos e fala, vocês não vão também? Jesus não precisa de nós. Ele é soberano. Mas esse é o reflexo de uma planta sem raiz. Pessoas que acham que a vida no Evangelho, justamente essas pessoas que colocam na placa da igreja, mostrando que o Evangelho é uma vida boa, perfeita e triunfante. Não é. Nós triunfaremos com Cristo um dia. Mas, por um breve período de tempo, aqui agora, nós ainda sofremos as consequências do pecado. Mas, ao mesmo tempo, nós desfrutamos das bênçãos do Evangelho. Por falta de raiz, por falta de convicção no Evangelho, tais pessoas abandonam e vão seguir as suas vidas. Eu já falei isso aqui várias vezes, né? Não é e se, quando os problemas vierem nas nossas vidas. Muitas pessoas procuram igrejas que proporcionam momentos emotivos, que elas conseguem chorar, conseguem se derramar. Isso é importante. O Senhor nos chama a colocar as nossas emoções e amá-lo com as nossas emoções. Mas se tudo em nossas vidas estiver fundamentada nessas emoções, em simples emoções, quando as tribulações vierem, nossa casa vai desmoronar. Nós precisamos estar fundamentados em convicções. Saber quem Deus é.
saber quem nós somos, saber das suas promessas. E só isso nos permitirá ficar de pé. Por isso que uma planta sem raiz ela não permanecerá. E da mesma forma como Jesus finaliza o Sermão do Monte, tolo é aquele que constrói a sua casa sobre a areia. Não tem um fundamento, não tem uma base. E tem as plantas que caem em meio aos espinhos, ou as sementes que caem em meio aos espinhos, que não frutificam, são sufocadas. Eu trabalhei durante 5 anos como jardineiro. Eu não gosto muito de plantas, mas trabalhei durante 5 anos como jardineiro. E se eu fosse separar os dias da semana no que eu fazia, 1 ou 2 dias no máximo, era plantando, podando as plantas que eu queria que estivessem ali no local. O resto da semana era tirando as ervas, tirando as pragas que nasciam ali no meio. Aquilo que nós não queremos que cresça, cresce muito mais rápido que aquilo que nós queremos que cresça. Portanto, as dificuldades da vida, elas são muito mais presentes e reais do que as felicidades da vida, muitas vezes. Do que os frutos do Evangelho nas nossas vidas. O fruto ele demora, mas ele é mais belo, mais bonito, mais duradouro. Contrapartida, Satanás está aí, lotando as nossas vidas de coisas para tirar o nosso foco do Evangelho. Você já teve dificuldade, por exemplo, de estar na sua casa e tentar sentar, separar uma hora do seu dia para escutar da palavra do Senhor e orar, e não conseguiu? A mente não sai de outras coisas, do trabalho, da ansiedade, da conta que tem que pagar, do compromisso que tem que cumprir. Ou, às vezes, nos momentos de culto mesmo. Quantas vezes eu estou sentado no lugar onde vocês estão e permito deixar minha mente vagar nos compromissos da semana, nas ansiedades da vida, muitas vezes nos desejos carnais que nós temos. Nós precisamos cultivar uma disciplina que clama pela ajuda do Espírito Santo, que nos permite nos dedicar e nos debruçarmos na palavra. Nos permite exaltar a palavra nas nossas vidas. Tudo está debaixo da soberania do Senhor, mas nós somos chamados a cultivar o nosso coração. E por isso nós buscamos e queremos que o nosso coração seja solo fértil, que ele frutifique. Salmo 1, versículo 3. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Essa é a vida do justo. Aqueles que estão plantados junto às águas correntes. Aqueles que são nutridos pela palavra, pelas promessas de Deus. Portanto, orem, se coloquem na dependência do Senhor e ao mesmo tempo se empenhem. Se esforcem, como a própria palavra, como o próprio Paulo vai nos incentivar várias vezes. Se empenhem, coloquem em ação a salvação de vocês. Se empenhem para que os nossos corações sejam cultivados. Que esse solo fértil que Deus deu a nós, que já está ali, crescendo uma planta, que ele possa continuar crescendo, que possa continuar recebendo sementes através da palavra. Ouça com diligência. Ouça as pregações, se dedique tempo diário com o Senhor. Isso é difícil, por isso a igreja está aqui, seus irmãos estão aqui para oferecer ajuda, para incentivar, para perguntar, para exortar. Incentivem uns aos outros a estarem na palavra. Se preparem para o momento da palavra. Cultivem uma expectativa para o nosso domingo, onde a palavra vai ser pregada. Orem continuamente, clamando ao Senhor, que nós dependemos dele para que tudo isso aconteça. Creiam que a palavra de Deus ela é poderosa e suficiente para fazer tudo o que ela tem que fazer em nossas vidas. Todo o trabalho do Evangelho em nossas vidas. Creiam que ela é poderosa e eficaz. E pratiquem, obedeçam. Não sejam apenas ouvintes da palavra. Vivam a palavra. Como eu acabei de falar, Paulo exorta lá em Filipenses, coloquem em ação a salvação de vocês. Já dei várias aplicações práticas, mas gostaria de entregar mais. Nosso coração está onde o nosso tesouro está.
Portanto, é uma pergunta sempre válida sobre como nós estamos dando valor à palavra de Deus. Quão do nosso tempo nós estamos dando ao Senhor? Muitas vezes chega no final do dia, às vezes a gente quer estar com o Senhor, mas a gente dá 5 minutos ali para o Senhor, uma oração mal feita, a gente está dando do resto do nosso tempo. Não dê o resto do nosso tempo ao Senhor. Não dê o resto da sua vida para o Senhor. Que Ele seja o centro. Dê a sua vida ao Senhor. Para que possamos ser solos férteis, nós precisamos da ação do Espírito Santo. Por isso, clamem a Ele. Lembrem que cada cristão é chamado para ser um proclamador do Evangelho. Embora nós não produzamos o resultado na vida das pessoas, nós somos chamados a pregar. E talvez uma das exortações que Deus dá para Ezequiel, talvez seja uma das que mais atormenta o meu coração diante do meu pecado. Diante, muitas vezes, da vergonha e da negligência de proclamar o Evangelho. Ezequiel 33, a partir do versículo 8, Deus vai falar assim para ele, na missão dele. Isso aqui, de fato, era para ele, né? Mas eu acho que existe um princípio que precisa ser aplicado nas nossas vidas aqui. Ele fala assim: quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo de seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas eu considerarei você responsável pela sua morte. Entretanto, se você de fato advertir o ímpio para que se desvie dos seus caminhos, e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade, e você estará livre da sua responsabilidade. Nosso compromisso é pregar o Evangelho. Não é frutificar no coração das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, como crerão se não há quem pregue? Como ouvirão se nós não pregarmos o Evangelho? Acima de tudo, eu quero que nós lembremos que a nossa responsabilidade caminha junto com a soberania do Senhor. São duas coisas que a palavra enfatiza. O Senhor é soberano sobre tudo. É Ele quem efetua a obra em nós, mediante a sua graça e o seu Espírito. Mas nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis também. E nós seremos culpados sobre cada pecado que fizermos. Portanto, encorajo os irmãos a, mediante o Evangelho, a graça de Deus, a respondermos à sua graça, pregando o Evangelho, semeando, independente do solo. E certamente nós veremos em nosso meio o Senhor frutificar, o Senhor acrescentar. E talvez essa seja a maior alegria do semeador. Ver plantas crescerem e frutificarem. Nós possamos partilhar dessa alegria como igreja. Nosso desejo tem que ser, de fato, que esses bancos estejam cheios, mas não por estar cheio, por ser uma igreja grande, mas por o Senhor frutificar no trabalho fiel que fizermos mediante seu Santo Espírito. Amém?